Bom dia pessoal que já acordou cedinho. Bom dia Beth, lá em Curitiba. Bom dia seu Sadi, a dona Sueli. Bom dia seu Adão, dona Jússi. Aqueles que estão sempre firmes conosco aqui na oração, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta manhã, né? Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto nesta manhã, que Ele fale aos nossos corações, como eu creio que tem falado com cada um de nós todos os dias, né? E o nosso texto base para a meditação desta manhã é lá em Neemias. Bom dia, Anitta. Lá em Neemias 4, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Não os temais. Esse texto aqui está narrando Neemias quando ele estava cumprindo o propósito do Senhor, que ele estava reconstruindo os muros, né? E durante esse tempo da reconstrução, enquanto essa obra avançava, enquanto trabalhava nessa reconstrução, também surgiam muitas críticas na vida dele, muitas ameaças de pessoas tentando desanimá-lo, como aconteceu também lá com Noé quando construiu a arca, né? Noé, um homem de fé, um homem em que Deus acha graça na vida dele e pede para ele construir uma arca num tempo que nunca havia chovido na terra. E a arca, a gente lê a história, parece que foi assim, construída muito rapidinho, né? Da noite para o dia, não, foram quase 100 anos trabalhando naquela construção e ouvindo as pessoas passarem por ele, chamando ele de louco, né? Mas ele e a sua família permaneciam firmes nessa construção, porque era o propósito de Deus para a salvação dele e da família dele, né? E Neemias também não foi diferente. Ele trabalhava, a obra avançava, mas aí vinham as críticas sobre a vida dele. Isso não é diferente hoje também na nossa vida, né? Quando decidimos fazer a vontade de Deus, permanecer firmes, andar no propósito, muitas vezes pode se levantar algumas situações para tentar nos parar. Você já percebeu isso? Que você tem vontade de fazer alguma coisa para Deus, você tem vontade de trabalhar na obra de Deus, mas qualquer coisa que acontece é um empecilho para você continuar nos propósitos de Deus. Então significa que muitas vezes nós não temos a certeza daquilo na nossa vida. Então Neemias, ele estava ali naquela construção e as pessoas criticavam ele e o inimigo, ele usa as situações e até mesmo pessoas muitas vezes para trazer desânimo para nossas vidas. Mas nós não podemos abandonar aquilo que o Senhor chamou nós para fazer. Nem todos compreenderão os planos de Deus para a tua vida. Nem todos vão compreender isso, né? Muitos dizem para você, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Não, ore, coloque nas mãos do Senhor. Por isso nós oramos no primeiro horário da manhã junto aqui todos os meses. Por isso nós estamos sempre juntos, orando junto e buscando de Deus. Algumas pessoas, elas vão tentar diminuir aquilo que Deus está construindo dentro de você, né? As pessoas tentam te tirar daquilo que é o propósito de Deus. E muitas vezes nós damos ouvidos para essas pessoas. Você não pode se deixar influenciar por opiniões negativas que te afastem do teu propósito de Deus. Você precisa permanecer sempre firme. Quem decide crescer espiritualmente enfrentará lutas e distrações. Às vezes a gente fica meio temeroso com algumas coisas, né? Mas quando nós estamos vivendo num processo de propósito de Deus para nossas vidas, como nós sempre colocamos aqui, alinharmos a nossa vida, a vida de Deus, as coisas começam a acontecer, o Senhor começa a fazer. É da noite para o dia? Não.
Mas quando nós buscamos Deus na palavra, nós buscamos o Senhor em oração, nós buscamos a Deus no secreto, é ali que as coisas começam a acontecer. Quando nós começamos a construir a nossa caminhada com Deus. Neemias, ele podia ter desistido diante das ameaças, mas ele decidiu, escolheu, persistiu em continuar firme. Talvez às vezes alguém fala no teu ouvido alguma coisa e você às vezes tem medo e quer desistir de alguma situação que você precisa enfrentar. Talvez você tenha um sonho e você não realize esse sonho, porque você tira o teu foco de Deus e você coloca aí o teu foco nas coisas que o mundo ou as pessoas falam para você. O inimigo, ele sempre tentará atingir quem está avançando, porque ele não quer ver a obra que Deus está fazendo na tua vida sendo concluída. Ele não quer ver você bem-sucedido espiritualmente. Ontem nós falamos sobre isso, sobre a nossa vida espiritual, que nós devemos colocar realmente nas mãos de Deus e que Deus fale conosco aquilo que nós temos que fazer. Então, o inimigo, ele não está contente com isso. Ele não está contente quando você tem um sonho e você está lá trabalhando, lutando para ter essa conquista, ter esse sonho realizado. Nós não podemos desistir das coisas. Nós não podemos permitir que o medo, nós falamos sobre medo essa semana, ou o desânimo nos paralise na caminhada de fé, na caminhada dos nossos sonhos, na caminhada dos nossos projetos. Deus, ele coloca sonhos no teu coração, projetos no teu coração, porque ele sabe que você é capaz de concluir isso. Talvez você tenha um grande sonho que quer realizar, mas o medo ou as pessoas tentam paralisar isso na tua vida e tu não faz, porque muitas vezes você foca nas críticas. E Neemias, ele não focou nas críticas, ele focou na missão que Deus havia dado para ele, reconstruir os muros. Talvez o teu sonho esteja ali pertinho de você, mas você fica ouvindo a voz do mundo, as críticas do mundo, e você fica paralisado, você não consegue realizar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Você não consegue viver o sobrenatural de Deus. Você não consegue viver o milagre de Deus na tua vida. Porque você está ouvindo mais o mundo do que Deus. Porque quando nós nos mantemos os olhos fixos em Deus, quando nós olhamos para Deus, nós oramos para Deus, nós entramos no nosso quartinho secreto e nós nos derramando para Deus. Nós encontramos força para continuar, mesmo em meio às dificuldades. Porque quando a nossa vida está um caos, acontece alguma coisa, é difícil você fazer as coisas, né? Eu estava no processo da mudança na minha casa. Então, estamos nos mudando de cidade. E a mudança já era uma bagunça muito grande. Eu não sei trabalhar no meio da bagunça, no meio do caos. Isso me deixa num nível de ansiedade, num nível de estresse muito grande. Eu olhava para aquilo tudo e eu não sei para que lado correr. Por isso eu tenho que me focar. Eu sou uma pessoa que eu preciso focar realmente naquilo que eu precisava fazer. E eu dizia para o Rosemar nesse dia, olha, se nós estamos na cozinha, nós temos que terminar toda a cozinha primeiro. Porque daí a gente estava no meio de alguma coisa, ele lembrava, mas precisa ver isso. E saía dali, eu dizia, não, nós temos que focar nisso. E assim é a nossa vida com Deus. Porque senão tudo vira um caos, você corre para lá, corre para cá, e nós não conseguíamos terminar essa arrumação dessa mudança. Isso estava me deixando agoniada. E assim na nossa vida espiritual também. Se você não foca realmente em Deus, você fica ouvindo isso, aquilo, aquele outro, você corre para cá, você corre para lá, mas você não consegue ter essa paz, a paz que excede todo o entendimento que o Senhor fala que daria para nós. Você não consegue ter a alegria do Senhor, porque se você vive em meio ao caos e fica ouvindo um falar aqui, outro lá, né? Ontem quando carregava a minha mudança, aqui em casa é ruim de subir, descer a escada, né?
Aí aquilo assim já estava me deixando agoniada também, porque as pessoas levavam, tinha caixas pesadas, outras mais leves, mas tinha que levar as coisas. Algumas coisas não conseguiam sair, não passavam pela porta, e vira para cá, vira para lá. Tudo isso deixa a gente vivendo num caos. Mas tinha um foco, carregar a mudança. E na nossa vida é assim também. Nós temos que ter um foco para todas as coisas. Neemias sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele. Noé sabia qual era o propósito da vida dele. E você sabe o propósito que Deus tem para a tua vida? Você está vivendo, está buscando na palavra de Deus o teu chamado. Nesse tempo, no tempo que se chama hoje, quem vive guiado pela opinião das pessoas acaba se paralisando, mas quem confia em Deus continua no caminho. Não para, nós estamos de pé, nós vivemos pela fé. Nós não podemos caminhar olhando as circunstâncias. Tem um hino que eu amo muito, e eu sei que a Tati está ouvindo, aqui está na live. Eu queria que cantasse no domingo, que é "Não olhe as circunstâncias". Que nós não podemos olhar o mundo, nós não podemos olhar as circunstâncias, mas nós temos que olhar para Deus. Nós temos que focar em Deus. Muitas vezes a oposição significa que você saiu fora do caminho, mas nós não podemos sair fora do caminho. Muitas vezes a maioria das batalhas aparece justamente quando estamos vivendo o propósito de Deus. Quando Noé estava construindo a arca, quando Deus fala com ele, Deus acha ele justo aqui na terra. O que o povo faz? Cai em cima de de Noé. O povo critica, o povo fala, o povo não apoiava. Quando Neemias estava reconstruindo os muros, o povo criticava novamente, o povo não apoiava. Então, às vezes, quando você está no meio do propósito assim, você está firme naquilo, vem as críticas. Permaneça firme. É ali que o Senhor está moldando o nosso caráter, as nossas vidas. É ali que Deus quer que você cresça, quer que você realize os teus sonhos. Não deixe que palavras negativas, críticas, dificuldades venham a destruir os teus sonhos. Os sonhos que você sonha juntamente com Deus. Pode parecer o teu sonho muito grande, mas Deus é muito maior que isso. Continue firme, mesmo sem reconhecer, porque Deus honra aqueles que perseveram até o fim. Não permita que a opinião das pessoas fale mais alto na tua vida do que a voz de Deus. Deus fala com nós hoje, através da palavra. Procure na palavra, busque, ore muito, ore o tempo todo, orai sem cessar, vigie a tua vida, vigie os teus pensamentos. Quando vem pensamentos que não vêm de Deus, peça: Senhor, tira isso de mim, tira isso para mim. Aí Tati já colocou ali que já está no programa. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é maravilhoso, Ele faz coisas assim, ó, que nós não conseguimos entender, mas é Ele que faz, é um Deus todo-poderoso. E ali Neemias estava fazendo o que Deus mandou ele fazer, mas o povo não entende isso. Então permaneça firme no teu sonho, não importa o tamanho do teu sonho. Você pode sonhar muito alto, porque Deus é muito grande, Deus é muito poderoso. Não permita que as pessoas, que as críticas, que as situações, que as dificuldades impeçam você de andar, impeçam você de ir para frente, impeçam você de sonhar, impeçam você de construir os muros que você precisa construir. Não deixe que o inimigo coloque pensamentos que te afastem do propósito de Deus para a tua vida. Continue fazendo certo, mesmo quando vêm as críticas. Não olhe as circunstâncias, mas olhe para Deus. Olhe para Deus.
Sonhe com Deus, viva com Deus, ande com Deus, junto de Deus. Coloque a tua vida realmente no propósito de Deus. Fale com Ele, peça para que Deus mostre para ti, para que Deus coloque no teu coração a alegria que vem dEle. Viva os milagres de Deus na tua vida. Não deixe a oportunidade que Deus está te dando nesse dia passar. Deus está falando com você nesta manhã. Mantenha os seus olhos no propósito e não nas dificuldades. Nós, como seres humanos, nós olhamos muito a dificuldade, o problema, nós damos tanta importância ao problema que nós fazemos dele maior ainda. Olhe para Deus, veja quão grande é o nosso Deus, um Deus que tudo criou. Viva para o Criador, não para as criaturas. Viva focado no Criador, não na criação dele. Se você está aqui hoje é porque Deus permitiu que você estivesse aqui hoje, firme, porque temos um propósito. Eu vou embora de Papanduva, mas o meu propósito de orar toda primeira, segunda do mês, junto com vocês, continua firme, porque isso é foco, é propósito do Senhor, nós vamos continuar juntos. Nós não desistimos no meio do caminho daquilo que o Senhor coloca e fala aos nossos corações. Já pensou se Noé tivesse desistido de construir a arca por causa de todas as críticas que vieram para ele? Não havia chovido ainda na face da terra, e ele foi fazer algo para vir uma grande chuva, e quando ele falava isso, as pessoas chamavam ele de louco. Talvez você tenha um sonho, um propósito tão grande na tua vida, que quando as pessoas, você fala, você comenta com alguém, a pessoa diz assim, louco, isso nunca vai acontecer. Não havia chovido, para que fazer um grande barco? Talvez hoje você tenha um sonho e você não consegue mais nem falar sobre isso na tua vida, porque as pessoas ficam criticando, ficam dizendo para você desistir. Não desista. Eu digo para você, não desista. O Senhor diz aqui, não desanime, não temas. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Esse é o nosso Deus. Ore, peleje pelos vossos filhos, pelos vossos irmãos, pela vossa família, pela vossa mulher, pela vossa casa. Ore por cada uma das pessoas que está com você. Ore por tua igreja. Ore por teu pastor. Ore pelos teus líderes. Não desanime, não perca o foco daquilo que Deus tem chamado para você na sua vida. Ore pelo teu trabalho, agradeça pelo teu trabalho, pela tua vida. Agradeça por essa manhã, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Foque no propósito de Deus, não foque nos problemas. Os problemas são necessários para o nosso crescimento, para que nós possamos aprender, para nós adquirirmos sabedoria. E busque sabedoria onde? Em Deus, não em pessoas, em Deus. O Senhor é o que nos guarda, é o que nos guia, é aquele que anda conosco todos os dias. E é por isso que nós estamos aqui todas as manhãs, porque nós cremos no propósito de Deus. Nós cremos como Neemias creu e reconstruiu o muro, quando o Senhor pediu para ele. Nós cremos como Noé acreditou no Senhor e construiu a arca. E foram quase 100 anos de construção, ouvindo críticas. Não deixe que a voz do mundo cale você. Não deixe que a voz do mundo te paralise. Não deixe que a voz do mundo destrua os teus sonhos. Mas foque somente em Deus. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra. Palavra que vem de encontro ao nosso coração. Uma palavra que faz com que nós venhamos realmente a refletir naquilo que é o teu propósito para as nossas vidas.
Pai querido, eu coloco cada um nas tuas mãos. Que haja cura nesta manhã, Senhor Jesus. Que nós não venhamos olhar as circunstâncias ao nosso redor, Deus, mas que nós venhamos a focar somente naquilo que tu queres para a vida de cada um. Que haja cura, que haja sabedoria, que haja restauração, que haja entendimento. Que nós venhamos a orar pelos nossos, pelas nossas famílias. Deus, abençoa as famílias, abençoa o trabalho de cada um. Deus, olha o coração de cada um de nós. Permite, Deus, que o teu milagre seja visto nos nossos olhos, para que nós possamos realmente viver o teu sobrenatural. Realiza sonhos, realiza milagres, realiza cura, Senhor, neste dia, na vida de cada um de nós. Que a nossa vida física, emocional, mental, espiritual, Deus, seja ligada totalmente a Ti. E que possamos viver realmente uma vida abundante na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, coloque os teus sonhos, tua vida nas mãos do Senhor e tenha um dia maravilhoso. E amanhã estaremos aqui novamente, bem cedinho, sábado, mas estaremos juntos, orando e buscando a Deus. Até amanhã, pessoal.